O uso constante da palavra democracia pela esquerda, especialmente pelos comunistas, pode ser entendido como uma estratégia retórica e ideológica. Esse fenômeno tem raízes históricas e está ligado à forma como os movimentos revolucionários e socialistas precisaram se adaptar ao discurso político dominante. Vou explicar isso com base na história e na lógica política. A manipulação do discurso democrático. Os comunistas e socialistas, desde o século XIX, perceberam que a palavra democracia tinha um forte apelo popular. No entanto, suas ideias muitas vezes entravam em conflito com a democracia liberal, baseada em eleições livres, pluralismo político e liberdade de expressão. Como precisavam conquistar apoio, passaram a adotar o termo democracia no discurso, mesmo quando defendiam sistemas autoritários. Exemplos históricos: Lenin e a ditadura do proletariado. Ele prometeu um governo popular, mas instaurou um regime onde só o Partido Comunista tinha voz. Chamava isso de democracia operária, mas na prática eliminou qualquer oposição. Repúblicas democráticas populares. Países comunistas como a RDA, Alemanha Oriental, Coreia do Norte e a China usavam o termo democrático em seus nomes, mas eram ditaduras de partido único. Fidel Castro e a democracia revolucionária. Em Cuba, eleições foram abolidas, mas o regime se autodenominava democrático. O porquê dessa tática? A esquerda revolucionária nunca teve intenção de praticar a democracia no sentido clássico, liberal e pluralista. O que ocorreu foi uma necessidade de apropriação do termo para enganar as massas e justificar regimes de partido único. Isso aconteceu por 3 motivos principais: deslegitimar os regimes liberais. Eles argumentavam que a democracia ocidental era burguesa e que a verdadeira democracia seria o governo do proletariado, mesmo sem eleições livres. Ganhar apoio popular. O termo democracia tem um apelo emocional muito forte. Usá-lo ajudava a conquistar simpatizantes, especialmente em países ocidentais. Propaganda política. O uso contínuo da palavra democracia mascarava o autoritarismo. Isso criava a ilusão de que o regime representava o povo, quando na realidade, apenas o partido no poder tinha voz. A história confirma essa tática. Se olharmos para o século XX, veremos que todo regime socialista usou essa estratégia. Eles nunca assumiram que eram ditaduras, sempre falavam em democracia popular, democracia direta ou democracia operária. Mas, na prática, o que existia era repressão, censura e eliminação de opositores. Essa tática continua até hoje. Movimentos de esquerda ainda falam em defesa da democracia, mas muitas vezes atacam a liberdade de expressão. Tentam censurar adversários e minar as instituições democráticas quando chegam ao poder. Conclusão: a esquerda revolucionária sempre usou o termo democracia como uma ferramenta retórica para esconder suas verdadeiras intenções. A história nos mostra que regimes comunistas jamais implantaram democracia real, apenas usaram o termo para justificar seu poder. Isso é uma tática de manipulação ideológica que continua sendo usada para enganar aqueles que não conhecem a história ou não percebem a contradição entre o discurso e a prática.